Olá, amigos e amigas do Saber. Neste vídeo de hoje nós vamos responder a alguns dos comentários que vocês fizeram aqui nas últimas semanas, principalmente em relação àquele vídeo sobre nazismo e comunismo. Mas não só isso, algumas questões mais pessoais também, perguntaram aqui por que eu não moro num país comunista, ou então falando que Fidel perseguia os socialistas lá em Cuba e que, portanto, comunismo e nazismo são a mesma coisa? Então nós vamos responder algumas dessas perguntas aqui neste vídeo de hoje. Acompanhe. E antes da gente iniciar, dois breves recados. O primeiro é que você já pode garantir o seu exemplar de nosso livro Duvidar de Tudo, Ensaios de Filosofia e Psicanálise. A gente tem um vídeo específico comentando sobre o nosso livro, que vai ser lançado em algumas semanas. Eu vou colocar aqui no card este vídeo no qual a gente explica um pouco melhor do que se trata a obra, mas é uma obra com mais de 80 textos de filosofia e psicanálise, textos que eu escrevi ao longo de aproximadamente 15 anos. Então, para mais informações, acesse o vídeo que está aqui no card, ou então o link que está aqui na descrição deste vídeo. E o nosso segundo recado é sobre o nosso curso de Introdução à Filosofia. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, é um curso totalmente online, que você pode fazer com total flexibilidade de tempo, porque não tem nem data nem de início e nem de término, e é um curso que também oferece certificado ao final. O objetivo do curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste vídeo. E se você aproveitar o momento, você também vai aproveitar o cupom de desconto. Esse cupom ele expira em 5 dias, e você pode comprar ele ao preço de R$ 22,90. Vejam só, um curso com acesso vitalício com mais de 14 horas de duração por apenas R$ 22,90, um pagamento único. É uma oportunidade sem igual. Então aproveite o nosso cupom de desconto. Então vamos lá, vamos ler alguns dos comentários que vocês fizeram aqui nas últimas semanas. Então, o primeiro é, vamos lá. Ufa, pelo menos um lugar no YouTube onde os comentários são bons. Muito obrigado pelo comentário, e isso por duas razões, O fato de os comentários aqui no canal serem bons comentários em geral. Primeiro é que vocês são bons, vocês que comentam aqui no canal, eu fico muito feliz de ter uma comunidade tão legal aqui ao redor do Filosofia Vermelha, porque geralmente as pessoas que se interessam por filosofia são pessoas mais educadas mesmo, então eu acho que é pelo próprio conteúdo do canal, nem a própria comunidade que se forma aqui no Filosofia Vermelha. Então a primeira razão de os comentários aqui serem bons são vocês mesmos, é a comunidade aqui do Filosofia Vermelha, São vocês que fazem comentários muito legais, comentários que ajudam no engajamento, que ajudam a impulsionar o vídeo, São comentários que às vezes vão ampliar ou pelo menos estender um pouco a discussão, às vezes apresentar algum aspecto diferente, na discussão que não foi mencionado. Então essa é a primeira razão, são vocês. Agora, tem um segundo motivo também, que é o fato de haver moderação aqui no canal, Eu modero os comentários. Então, raramente aparece algum doidão fazendo algum comentário aí que a gente acha que não tem que ficar aqui na comunidade. Isso por quê? Porque a gente percebe que várias pessoas, elas começam a ver o vídeo e vão logo descendo para a seção de comentários, como se fosse assim, uma forma de deixa eu ver como que eu devo interpretar este vídeo. Às vezes o indivíduo ele ainda está iniciando ali a sua formação e ele não sabe como que ele deve reagir àquele determinado conteúdo. Então a gente sabe que os comentários são muito importantes também num vídeo, A gente não tem somente o vídeo aqui com a seção de comentários fechada. Então, de certo modo, o que está na caixa de comentários influencia na forma como o vídeo é interpretado. E aqui a gente não deixa passar irracionalismo, aqui a gente não deixa passar, por exemplo, discussões que vão tentar igualar nazismo e comunismo, por exemplo. A gente tem basicamente dois critérios aqui no canal. Primeiro é o seguinte, o comentário ele tem que impulsionar o vídeo. Então às vezes o cara só coloca assim, comentário de engajamento. Ótimo, valeu, muito obrigado, e o seu comentário fica, porque está ajudando a impulsionar o vídeo. Se eu não quisesse impulsionar vídeo, eu gravaria aqui, eu tiraria o vídeo da minha câmera aqui e colocaria, na pasta meus documentos no computador e nem publicaria no YouTube.
Então é claro que se eu coloco o vídeo no YouTube, eu quero que o vídeo seja visto pelo maior número possível de pessoas. Então, comentários de engajamento são comentários válidos, né? Ou então comentários críticos, mas que pelo menos tentem articular as questões, que pelo menos sejam críticas, que tenham algum embasamento. Agora, comentário de opinião e opinião tosca não fica mesmo. Às vezes o cara só faz comentário assim: nazismo e comunismo é a mesma coisa. Não fica um comentário desse aqui. E eu acho que isso é uma questão responsável. Eu acho que se mais produtores de conteúdo tivessem tido há muitos anos atrás a mesma atitude, eu acho que a situação estaria um pouco melhor na internet hoje. Né? Porque a gente sabe que, por exemplo, vai num portal de notícias qualquer e lê a seção de comentários. Aquilo ali é uma caixa de esgoto. Né? E a gente não quer que o Filosofia Vermelha se transforme nisso. Então tem também esse aspecto, né? Assim, eu acho que 95% dos comentários que são publicados aqui, eles permanecem no canal, né? E isso é porque vocês são bons, vocês fazem bons comentários. Agora, os outros 5% que não presta, eu faço moderação e não deixo ficar, e não entro também em discussão infrutífera, né? Porque às vezes o cara faz um comentário, a gente sabe que o cara não tem a menor condição de debater aquele assunto. Então, para que o comentário vai ficar se o cara não tem condição de discutir? Eu vou responder para iniciar uma thread sem fim? Eu não tenho tempo para ficar discutindo em caixa de comentário no YouTube. Então, qual que é melhor fazer? É apagar, e mesmo também porque quem geralmente faz esse tipo de comentário não é gente daqui da comunidade. É o cara que o algoritmo do YouTube assim, indicou o vídeo, o cara vem aqui, faz uma pichação, vai embora e nunca mais volta. E para que eu vou deixar a pichação do cara aqui? O cara não quer discutir, o cara quer arrumar confusão. E esse tipo de comentário não fica aqui. Então, são essas duas razões aí dos comentários aqui serem legais, né? São vocês e também a moderação naquela pequena parte de comentários que não tem que ficar aqui mesmo. Vamos lá ao próximo comentário. Professor, na Alemanha onde você está, existem pessoas pobres? Se existem, por que a Alemanha comunista caiu? E por que você não está morando em um país comunista? É fácil responder essa pergunta, né? Então vamos lá, se existem pessoas pobres na Alemanha. É claro que existem pessoas pobres aqui, só que a desigualdade social aqui na Alemanha é muito menor do que no Brasil. Eu já comentei isso em outros vídeos, né? Que quando eu cheguei aqui, a impressão que eu tive é que aqui não tinha problema social nenhum, porque a gente está acostumado àquela situação no Brasil, ver gente nas ruas, né, o tempo todo, crianças vendendo balas em semáforos, né? E ainda mais eu tive uma militância muito ativa em ocupação urbana, né? Gente que não tem casa, a gente fazia ocupação, né, de terrenos que não tinha nenhuma função social, né, para o povo construir casa lá. Então eu experimentei toda essa coisa no Brasil. Quando você chega aqui na Alemanha, assim, é uma outra visão, assim, principalmente na cidade onde eu moro, que é uma cidade muito bonitinha, né? Assim, é uma cidade bem medieval, é uma das poucas cidades na Alemanha que foram reconstruídas, né? Que teve essa parte histórica reconstruída depois da guerra, né? Então, Nuremberg foi bombardeada, mas o centro histórico aqui, por exemplo, é muito bonito, é um lugar bem medieval, uma cidade bem aconchegante, bem bonitinha, por assim dizer. Então a primeira impressão é não tem problema social aqui, mas com o tempo a gente começa a acostumar com a coisa, a gente começa a ver onde estão as desigualdades, né? Principalmente questão dos aposentados, que eu já mencionei no outro vídeo também, né? A aposentadoria aqui na Alemanha é uma aposentadoria de fome. É um país que tem uma população muito envelhecida, né? Por isso a Alemanha precisa tanto de profissionais qualificados aqui para ajudar a sustentar o sistema, né, de pensão. E a gente vê com bastante frequência aposentados revirando lixo, né, para pegar às vezes latinha ou então garrafa PET, porque aqui é fácil vender. Qualquer supermercado você vai na máquina, coloca a garrafa PET e já pega um cupom ali, ou para você trocar por comida, ou então para você pegar dinheiro mesmo, né? Então existem sim pessoas pobres, mas não é uma situação tão grave igual no Brasil, né? A desigualdade social aqui é muito menor e também o Estado aqui é muito grande, né? O Estado aqui é o terror para os liberais, né? Porque é um Estado muito presente na vida do povo, é um Estado que cobra impostos muito altos, né? Então a carga tributária aqui, os impostos são muito altos, principalmente de solteiros, né? Então se o cara é solteiro aqui, os impostos comem grande parte da sua renda, né? E às vezes quem é casado e com filho tem um desconto menor, né? E isso é uma questão seguinte, né? Quem pode pagar mais impostos, paga mais impostos. Quem tem que pagar menos, paga menos.
Então isso garante também uma certa igualdade social, um certo equilíbrio na questão. Então o Estado é muito presente, tem muitos auxílios do Estado para as pessoas que não têm condições, e isso acaba deixando o país um pouco mais igual e acaba também controlando um pouco a insatisfação social. Aí a segunda pergunta que o Mota Júnior fez, né, se existem pobres, por que a Alemanha comunista caiu? Bom, a Alemanha socialista, não comunista, ela caiu por diversos fatores que a gente não vai entrar aqui nesse vídeo, e não é um tipo de discussão que eu costumo fazer aqui no canal, pelo fato de que a gente é principalmente um canal de filosofia e eu gostaria de me manter mais restrito aos aspectos filosóficos, né, do marxismo e dessas questões. É a minha formação específica, eu falo melhor sobre essas coisas, né? Como diz aqui na Alemanha, o mundo da filosofia é um mundo no qual eu me movimento melhor. Mas tem vários outros canais que vão abordar essas questões. Mas o que eu posso dizer, de forma bem resumida, é que o capitalismo foi restaurado não só na Alemanha socialista, mas também como na ex-União Soviética, gradativamente, paulatinamente, principalmente a partir da década de 50, a partir da segunda metade da década de 50. Foram diversas reformas, né, que foram restaurando o capitalismo pouco a pouco. Então não é um assunto assim tão fácil que tem um motivo, uma única explicação. E também os países tiveram experiências socialistas próximas, é verdade, mas também diferentes. Havia particularidades em cada um dos países, né? Mas é basicamente isso. O capitalismo foi restaurado aos poucos, ao longo de décadas, até chegar um momento que o capitalismo cresceu de dentro dos próprios países socialistas e acabou tomando conta, levando à restauração. E a última pergunta: e por que você não está morando em um país comunista? Bom, porque as pessoas têm que morar em países que existem, né, em lugares que existem. E como não existe nenhum país comunista no mundo hoje, eu não poderia estar morando num lugar que não existe. Agora, tudo bem, vamos aqui considerar que talvez você fez uma confusão conceitual, terminológica aqui, você quis dizer país socialista, ou pelo menos países, né, que tentam implementar uma forma de socialismo. Bom, eu não moro em nenhum desses países porque nenhum deles me convidou para morar lá. Eu estou aqui na Alemanha porque eu fui convidado por uma empresa a trabalhar aqui. Eu não tinha plano de vir morar aqui. Eu aprendi a falar alemão por causa da filosofia, né, por causa de Marx, de Lukács, de Freud também, por causa da questão da psicanálise. O meu interesse no idioma alemão foi por causa dos meus estudos na filosofia, minha formação de pesquisador em filosofia. O que aconteceu é que o pessoal que acompanha o canal sabe que eu tenho outra formação, eu estudei na área da computação antes de fazer graduação e mestrado em filosofia, e é isso com que eu ganho a vida, é isso com que eu pago as contas, com computação, eu trabalho na área de tecnologia. E acabou então que a coisa acabou juntando, porque eu já tinha experiência na área de tecnologia, com computação, com desenvolvimento de software. E eu era um desenvolvedor que falava alemão por causa da filosofia. Aí uma empresa ela encontrou meu perfil profissional e me fez o convite para estar aqui. Então é por isso que eu vim para a Alemanha. Agora, se talvez Cuba me fizer uma proposta de trabalho, por que não? A gente vai analisar. Se for uma proposta boa, a gente pode ir para lá também. Talvez, sei lá, Coreia do Norte, quem considera que a Coreia do Norte é um tipo de socialismo. Se eles também me encontrarem na internet, fizerem uma proposta, como os alemães me fizeram, a gente pode analisar isso também. Então é basicamente isso, eu fui convidado para estar morando aqui, para trabalhar aqui. E tem também uma questão relacionada a essa, não está exatamente na pergunta, mas direto aparece alguém perguntando esse tipo de coisa, Parece que o pessoal tem um ressentimento assim, Tipo, nossa, você é comunista, Como é que pode um marxista estar no país de Karl Marx? É uma grande contradição, Um marxista morar no país de Marx, no país de Engels, Agora a questão é muito simples, O que eu sou na sociedade? Quem é essa pessoa que vos fala? Bom, eu sou um trabalhador. Eu preciso trabalhar, vender minha força de trabalho o mês inteiro para no final ter um salário, pagar minhas contas, comprar comida, ter esse teto aqui onde eu moro e etc. Ou seja, eu sou um trabalhador, eu vendo a minha força de trabalho. A força de trabalho no capitalismo é uma mercadoria como qualquer outra. É isso que o Marx explica. Agora, como uma mercadoria, eu vou vender essa mercadoria chamada força de trabalho para quem for pagar melhor por ela. Então eu tenho uma proposta aqui. Eu tenho um capitalista brasileiro que fala o seguinte: ô Glauber, eu quero comprar sua força de trabalho. Aí aparece um capitalista alemão e fala assim: Glauber, eu também quero comprar sua força de trabalho, então eu te pago ao invés de X, eu te pago X mais 2. Bom, para quem que eu vou vender minha força de trabalho?
Eu vou vender para quem vai me pagar mais? É óbvio que eu vou fazer isso. Eu sou trabalhador, eu vendo minha força de trabalho e vou vender para quem pagar mais por ela. É óbvio. Agora, por que eu ficaria sendo explorado por um capitalista brasileiro, sendo que um capitalista alemão vai me explorar da mesma forma, só que vai me pagar um salário maior? É óbvio que eu vou vender minha força de trabalho para quem paga mais por ela. E o pessoal arruma uma confusão, como se tivesse uma grande contradição entre você ser marxista e vender sua força de trabalho. Eles pensam o seguinte: não, se você é contra o capitalismo, você tem que se isolar e ir para uma ilha, ou você tem que morar num país comunista, num país socialista. Isso não existe, né? Isso é uma invenção. O pessoal tem uma leitura extremamente equivocada, errada do que é o marxismo, do que é ser marxista. E aí eles acabam encontrando umas contradições que não existem no mundo real. Não tem nenhuma contradição, nenhuma incoerência entre essas questões. Então a questão é muito simples, né? Eu vendo minha força de trabalho para quem pode pagar mais por ela, né? Então o capitalista brasileiro não consegue me oferecer boas condições de trabalho. No Brasil eu tenho que trabalhar 40 horas semanais. Na Alemanha eu trabalho 35. Né? Então por que eu vou trabalhar mais e ganhar menos? Se aqui na Alemanha eu posso trabalhar menos e ganhar mais. Então, não tem contradição nenhuma nisso aí, sabe? Não tem nenhum problema você ser marxista e vender sua força de trabalho enquanto trabalhador para o capitalista que consegue te pagar mais. Vamos para a próxima pergunta. Essa aqui é interessante, né? Porque esse comentário aqui, ele quer basicamente mostrar o seguinte: ele quer basicamente mostrar que a lógica não é tão segura assim quanto parece, né, quanto você quer fazer uma argumentação ou mostrar que um determinado ponto de vista é inconsequente. Esse comentário surgiu exatamente no vídeo em que eu mostro a inconsistência, né, desse igualamento entre nazismo e comunismo. E lá eu faço isso de forma lógica, né? Tem 2 vídeos aqui no canal onde eu vou fazer isso. Eu não me lembro exatamente em qual deles que surgiu, mas os 2 eu trabalho com a questão da lógica, né? Porque a questão, assim, a filosofia ela é muito discurso e argumentação. Né? Então, infelizmente, as pessoas perderam muito da questão da arte dialética, no sentido de argumentação, de disputa, né? Igual a gente tinha lá a dialética como uma das artes, né, do trivium e do quadrivium, né, era bem comum lá na Idade Média, né, até mesmo na Antiguidade. Né? Hoje as pessoas praticamente não estudam isso, né, então as pessoas não sabem argumentar, elas não aprendem a argumentar. E isso é essencial para a filosofia, por isso que eu tenho mais essa abordagem, né, quando as pessoas assim, equiparam nazismo e comunismo, ao invés de eu ficar mencionando fatos históricos, características históricas, eu vou direto para a forma do argumento. Né? Porque a forma do argumento, a questão lógica, é como se fosse a estrutura. E se a estrutura ela desaba, se o alicerce de um prédio, por exemplo, ele desaba, tudo que está em cima vai por terra também. Né? E por isso que eu vou direto na estrutura da questão. Essa é a forma mais filosófica de abordar a questão. Então, como o vídeo ele foi nesse sentido, né? Apareceu aqui um comentário que eu discordo do comentário dele, não tem a mesma posição. Vocês vão ver que ele fez vários outros comentários, falou que Fidel matou comunistas, né? Ou seja, ele quer mostrar que nazismo e comunismo é a mesma coisa, mas ele pelo menos tentou argumentar, né? E aí, como eu já falei, um dos critérios, né, para o comentário ficar aqui no canal é que as pessoas sejam educadas e tentem pensar, né? E como ele também não me xingou, porque comentário que me xinga eu também excluo aqui do canal, né? Então eu deixei o comentário dele, está disponível aqui no canal. Mas vejam só, né, ele começa colocando o silogismo, né? Premissa 1, todo homem é mortal. Premissa 2, Sócrates é homem. Conclusão, portanto, Sócrates é mortal. Aí, vejam só o que ele está dizendo aqui, né? Está falando que esse silogismo não é tão seguro quanto parece, né? Ora, segundo já ouvi muitos dizerem que mesmo que tal silogismo se pretende verdadeiro, não podemos levá-lo ao pé da letra, haja vista que Sócrates poderia não ser mortal até que ele morresse. Isso é um absurdo, como não? Se não é o caso que Sócrates morresse, ainda assim o argumento seria válido. Pois então o que poderíamos induzir é que Sócrates não era homem. Segue-se, portanto, que a lógica é essencial para analisarmos argumentos e concluirmos se são válidos ou não. Entretanto, nem sempre a lógica será capaz de abarcar a toda a realidade concreta. Né? Então, o primeiro ponto aqui, ele diz que a gente não pode considerar que Sócrates é mortal até o momento em que ele de fato morra. Num outro comentário que ele fez, ele até cita o David Hume. E, de fato, faz até sentido, né, se você, de uma perspectiva daquele ceticismo radical do David Hume, analisar a premissa que todo homem é mortal. O que o David Hume vai falar? A gente não pode dizer que todo homem vai morrer. O que a gente conhece é que todo homem até então morreu.
Agora, se a partir de agora acontecer de alguém não morrer, bom, a gente não pode dizer isso, né? Porque tudo que a gente conhece, né, toda lei geral que a gente formula é a partir do hábito e da pura experiência. Então, nesse sentido, a gente poderia até colocar em xeque aqui essa primeira premissa, né, de que todo homem é mortal, no sentido de que todo homem vai morrer, né? Faria até sentido nessa perspectiva. Agora, a ciência não trabalha com isso. Porque esse tipo de ceticismo de Hume não é um ceticismo que a gente pode aplicar, por exemplo, na computação. Eu que trabalho com computação, trabalho com lógica o dia inteiro. Então, uma das áreas da filosofia que mais está na minha cabeça é a lógica, porque faz parte do meu trabalho. E a gente simplesmente não opera com isso. A gente, de fato, cientificamente, a gente pode, do ponto de vista filosófico, a gente pode, inclusive, colocar em xeque e tentar responder ao desafio cético do David Hume, e a obra do Immanuel Kant é justamente isso. O Kant falou que foi o Hume que lhe acordou do seu sono dogmático. Então, é muito interessante. Agora, o problema que vejam estaria na primeira premissa, de que todo homem é mortal. Não com a forma do silogismo em si. Então, é por isso que ele fala aqui depois que a lógica é essencial para analisar argumentos, mas nem sempre a lógica será capaz de abordar toda a realidade concreta. Isso aqui é mais do que eu afirmei no vídeo. Em momento nenhum eu falei que a lógica abarca toda a realidade concreta. Depois eu pedi um exemplo para ele, e ele deu o exemplo do amor, que a lógica não explica o amor. Aí eu falei, tá, mas que exemplo que é esse? Eu queria que você desse um exemplo relacionado com o que a gente está discutindo. Porque, tudo bem, a lógica não explica sentimentos, a lógica não vai explicar por que você vai se apaixonar por uma pessoa ao invés da outra, Então, assim, o exemplo depois que ele deu em seguida, que a lógica não explica o amor, a afeição de uma pessoa por outra, não tem absolutamente nada a ver. O que ele fez aqui foi o seguinte, foi aquela falácia que o Schopenhauer denuncia lá em A Arte de Ter Razão. Você pega um princípio geral, e a partir do princípio geral, por exemplo, a insuficiência do conhecimento humano. O conhecimento humano não é 100% seguro. E aí, baseado nisso, você vai atacar o ponto particular em discussão. E foi isso que ele fez. Porque no vídeo eu falo, olha, esse argumento que equivale nazismo e comunismo é um argumento furado, é um argumento que não se sustenta. Isso é um argumento falacioso. E aí o que ele faz? Ele pega a lógica de forma geral, fala que a lógica não é segura, que existe a possibilidade de atacar a lógica, porque David Hume fez isso. Então, através dessa possibilidade, então eu vou atacar seu argumento e vou continuar afirmando que nazismo e comunismo é a mesma coisa. Por quê? Bom, eu não posso responder ao seu argumento diretamente, mas eu posso dizer que a lógica, de forma geral, não vai abarcar toda a realidade. Foi uma resposta falaciosa, foi uma tentativa de responder, uma tentativa mais bem elaborada, mas continua sendo falaciosa. Aí depois ele continua, Sobre o ponto do argumento de Sócrates, eu não disse que tem algo de errado, apenas disse que argumentos por indução são eficazes tanto quanto os dedutíveis, e se assim não fosse, o silogismo não teria valor de verdade até que Sócrates morresse. Bom, isso também é falso, Ele afirmou aqui que argumentos por indução são tão eficazes quanto os dedutivos. Bom, uma das definições de argumentos indutivos é que eles não são tão eficazes quanto os dedutivos. Então isso aqui já é uma questão de princípio. Jamais a gente pode dizer que um argumento indutivo ele tem o mesmo grau de probabilidade que um argumento dedutivo. Então isso aqui é simplesmente errado. Isso aqui é pegar um livro-texto de lógica para a gente sanar a dúvida, ver a informação. Isso aqui está simplesmente errado, tá? Argumento dedutivo é um argumento muito mais seguro do que argumentos por indução. Isso é uma questão de princípio. Tá? E depois, mas o último comentário dele foi o seguinte: o argumento apresentado mostrando a perseguição dos nazistas aos comunistas não é um bom argumento para distingui-los no que se refere ao espectro político. Ou seja, eu tinha afirmado no vídeo que uma das diferenças e uma dos fatos históricos que eu mostrar a oposição entre nazismo e comunismo é o fato de os nazistas terem perseguido os comunistas logo ali no início. Um dos primeiros a serem enviados para os campos de concentração foram os comunistas, não foram os judeus. Haja vista que os socialistas foram capturados e exterminados por Fidel Castro no início da ditadura cubana, pois os perseguidos não concordaram com os modus operandi de Fidel, ou seja, mesmo que eventualmente estejam dentro do mesmo espectro, não significa dizer que não haverá discórdias e matanças entre eles. Poderia dar outros exemplos, mas o texto ficaria demasiadamente grande.
Bom, isso que acontece com esse tipo de argumentação. Eles começam a misturar vários aspectos históricos que não são exatamente assim como eles colocam, né, para sustentar a argumentação, para sustentar suas premissas. É óbvio que existem dissidências, que existem conflitos internos dentro dos partidos comunistas, dentro dos governos, né, dentro da dirigência comunista. É claro que isso existe. Agora, comparar esses conflitos internos com a perseguição sistemática dos nazistas aos comunistas, isso é perder completamente o ponto da questão. Tá? Isso são duas situações que não têm absolutamente nada a ver uma com a outra. Não existe aqui um princípio de perseguição sistemática aos comunistas pelo fato de serem comunistas. Não existe isso aqui quando acontece, por exemplo, no partido da União Soviética, né, no partido bolchevique. Porque ali teve alguns líderes, né, grandes líderes bolcheviques que no final da década de 30 foram julgados e condenados à morte. Bom, por que isso aconteceu ali? Porque havia uma perseguição sistemática a comunistas? Foi uma situação de caráter completamente diferente, circunstâncias históricas completamente diferentes. E o que o indivíduo faz? Ele parte do princípio de que comunistas e nazistas são os mesmos, né, que é a mesma coisa. E a partir daí, então, qualquer característica que ele encontra em comum vai servir como prova da tese que ele já traz logo no início da discussão. Isso é chamado de petição de princípio. Essa é a falácia chamada petição de princípio, que consiste em você já iniciar um argumento, uma discussão, né, pressupondo aquilo que você deve concluir. Porque um argumento você faz por etapas, né? Você coloca a premissa, né? A premissa 2, se tiver mais premissas você vai fazendo, e no final você chega a uma conclusão. Agora, o que é a petição de princípio? Você já pressupõe lá no início o que você quer provar. Isso aqui é claramente uma petição de princípio, porque você só pode dizer que esses conflitos internos nos partidos comunistas são a mesma coisa que a perseguição sistemática ideológica dos nazistas aos comunistas, se você já começa o argumento pressupondo que eles são iguais. Da mesma forma que numa situação de guerrilha, né, alguns ali que foram considerados traidores, né, por um tribunal militar revolucionário também foram fuzilados. Ou então que talvez lá nos processos de Moscou, né, eles foram julgados e condenados. Aí o cara ele consegue chegar a essa conclusão porque na verdade esse já é o ponto de partida. Porque a gente não pode dizer que todo mundo que mata comunista é nazista, né? Porque imagina, por exemplo, numa outra situação, pode ter até um partido ultraconservador, reacionário, mas que não seja nazista, aí se ele persegue comunistas, a gente logo vai concluir que eles são nazistas também. Vamos passar agora para o próximo comentário. Man, você tá parecendo um vilão de filme. Isso aí é só porque eu apareci de um sobretudo absolutamente normal para se usar no frio aqui e também por causa de um chapéu. Gente, assim, a minha inspiração, para falar a verdade, foi o Fernando Pessoa, né? Eu acho que a galera, assim, tá precisando de conhecer mais literatura, né? Acho que até hoje teve só um ou dois que apareceram assim no Instagram e de fato conseguiram identificar a minha inspiração, né? Que falou, pô, você tá parecendo o Fernando Pessoa, né? Agora o pessoal fala que eu tô parecendo agiota, que eu tô parecendo vilão de filme agora. Isso aqui é absolutamente normal você usar no frio, né? Esse ano eu resolvi usar chapéu porque no inverno passado eu tava usando touca, né? E a gente não quer aparecer nos lugares, nas fotos, sempre do mesmo jeito, né? Então, e o chapéu é muito importante porque aquilo aquece assim a cabeça barbaridade. O chapéu substitui assim tranquilamente uma touca. Então não tem nada de vilão de filme, nem agiota, nem nada disso não. Isso aqui é normal, tá? Isso aqui é o jeito que as pessoas andam na rua aqui no inverno, né? Não tem nada de especial na roupa. É muito diferente no Brasil, né? No Brasil a gente não vê esse tipo de roupa, mas aqui é absolutamente normal. E agora vamos ver esse último comentário aqui. Esse comentário aqui é interessante, né? Inclusive eu vou esconder o nome desse cara aqui, porque é o seguinte, esse cara, depois eu acabei descobrindo que ele tem um canal com mais ou menos 50 mil inscritos e ele parece uma cria do Olavo de Carvalho. Eu acho que ele pessoalmente nem gosta do Olavo de Carvalho, mas o jeitão é a mesma coisa. Você vê que o olavismo vive, né? Por mais que eu acho que ele critica o Olavo de Carvalho, mas é o mesmo jeitão, né? O cara, primeiro que ele é um super conservador católico, né? Eu vi um vídeo dele ele falando que as pessoas têm que confiar na Igreja Católica porque a Igreja Católica explica tudo. O
cara fala simplesmente isso. E também ele é um cara que, assim como o Olavo de Carvalho, fala palavrão o tempo todo, né? Um cara que argumenta de forma raivosa, extremamente anticomunista e falando palavrão. Só faltou tá fumando durante os vídeos, né? Então vamos lá, isso aí eu descobri depois, porque geralmente quando eu leio os comentários eu não clico para ver quem é a pessoa. Eu leio os comentários de forma muito rápida, eu quase não tenho tempo, né, para moderar comentário. Mas depois, por acaso, o YouTube acabou me recomendando um vídeo dele. Eu falei, mas que esse cara comentou no meu canal. Aí eu fui ver que o cara, de fato, tem um canal com quase 50 mil inscritos, enfim, né? Aí o que o cara fala, né? No vídeo que eu gravei recentemente, lá no Reichsparteitagsgelände, né, mostrando aquela construção nazista, eu falei da questão dos princípios abstratos, né? O pessoal que defende liberdade a todo custo, né? Ou seja, liberdade é algo que se deve defender a todo custo, de forma abstrata. E aí, por isso que eles acabam concluindo que você tem que dar liberdade para um nazista ter um partido nazista legalizado, né? Aí ele fez o seguinte comentário, olha. Na verdade, a questão dos princípios abstratos é um problema que surge do nominalismo que depois gerou a reforma, o racionalismo e o iluminismo. Né? Vamos analisar isso aqui. Ele já começa falando, na verdade, ou seja, eu estou errado, né? Porque no vídeo que eu falei? Eu falei que eu dei o exemplo de Immanuel Kant, né? Principalmente quando Kant fala sobre aquela questão da mentira, né? Que você tem que falar a verdade em qualquer circunstância e como é que isso gera alguns problemas na vida prática. Então eu dei isso aí. E por que eu falei isso? Porque essa foi uma questão que eu pesquisei no mestrado. O Georg Lukács ele faz uma crítica às chamadas antinomias do pensamento burguês lá em sua obra História e Consciência de Classe. Então eu estou falando de alguma coisa que eu estudei bastante na minha pesquisa de mestrado. Aí o cara vem me corrigir, né? Não, na verdade, a questão dos princípios abstratos é um problema que surge do nominalismo, e aí ele começa a fazer ali uma conexão entre nominalismo, que gerou a reforma, o racionalismo e o iluminismo. Quem não sabe o que é nominalismo, pode ler esse comentário e falar assim, nossa, o cara sabe do que está falando, hein? Olha para você ver, o cara, ele entende do assunto, né? Então, assim, ó, respeito, hein? O cara citou o nominalismo, ele fala que o nominalismo gerou a reforma, né? Então esse cara deve estar sabendo o que ele está falando. Bom, a primeira pergunta é, que função que essa primeira frase cumpre no comentário, na argumentação? Nenhuma. Ele quer mostrar que ele entende do assunto. Ele não é formado em filosofia até onde eu sei. E aí esse pessoal que não tem formação em filosofia e vem corrigir quem tem formação, né, na internet. Enfim, já viu aquele quadrinho lá do Inferno da Ciência? É tipo isso. A gente está na internet para ser corrigido quem não é da área e quem não estuda o que a gente estuda. Mas então ele vem me corrigir dizendo que na verdade é um nominalismo, que é uma leitura, né, que eu não conheço, mas que eu acho muito problemática. Você fala que na verdade o problema é esse. Porque o nominalismo ele é basicamente uma posição ontológica, e aqui a discussão é ética. É uma posição ontológica. No nosso curso de Introdução à Filosofia tem um vídeo que eu menciono de passagem rapidamente o que é o nominalismo, a discussão nominalista, mas o nominalismo foi basicamente uma reação ao realismo platônico. Porque a gente já comentou em algum lugar, em algum vídeo aqui no canal, que é errado dizer que Platão era um idealista. Platão era um realista. As formas para Platão, de fato, elas tinham existência ontológica. E o nominalismo é uma forma de responder ao realismo platônico. O nominalismo vai basicamente dizer que, por exemplo, se eu tenho livros aqui atrás de mim, a única coisa que esses livros têm em comum é um nome. Que não existe uma essência de livros, uma forma ideal de livro que de fato exista. É basicamente isso o nominalismo. Agora, se você pode depois, a partir daí, tirar alguma determinada consequência e fazer nessa leitura que ele está fazendo aqui, isso é uma coisa que eu desconheço. Talvez alguém faça isso aí. Mas num primeiro momento já é estranho. Já é estranho ele falar que o problema é o nominalismo. Sendo que eu estou falando de uma discussão histórica, específica e baseada, no que o Lukács argumentou em História e Consciência de Classe. Uma crítica que o Lukács ele faz ao idealismo alemão. Então, isso aqui é para a gente ficar esperto, tá? É por isso que eu mencionei no início do vídeo esse negócio de comentários, porque às vezes o indivíduo ele não sabe como reagir ao vídeo, como interpretar, e ele vai direto para a caixa de comentário. Aí ele vê um comentário desse aqui, ele acha que esse cara entendeu o argumento, que esse cara sabe do que está falando. E não é assim. Tá? Isso aqui mesmo, essa primeira frase dele, não cumpre função nenhuma na argumentação aqui. Ele quis mostrar o seguinte, eu sei o que é, eu estou por dentro do assunto. É isso que ele está querendo dizer, mas não tem função nenhuma nisso aqui e é bem discutível essa leitura que ele faz aqui, tá?
E aí depois ele continua, né? E só uma coisa antes. Isso aqui depois gerou a reforma, né? Isso aqui depois eu percebi, vendo alguns vídeos no canal dele, porque ele é um católico ultraconservador, ele odeia a reforma protestante. Odeia protestante, odeia tudo que não seja católico, né? A Igreja Católica, ela é a verdade, assim. É a encarnação da verdade na Terra, né? Então, por isso que ele faz aqui toda essa construção, né? Nominalismo que gerou a reforma, o racionalismo e o iluminismo, né? Então, isso aqui também, você conhecendo o canal dele, está explicado. Mas aí, continuando. Da mesma forma que temos liberais ingênuos, crendo que dar liberdade ao nazista é um princípio, temos a abstração socialista de prometer o melhor dos mundos possíveis e suas utopias sociais, ao preço de milhões de vidas e tiranias jamais sonhadas por um rei absolutista. Ou seja, a projeção ideológica em detrimento dos atos óbvios vale tanto para o nazismo como para o comunismo. Bom, no final das contas, o que ele quis dizer aqui é nazismo e comunismo é a mesma coisa. Ele quis manter a posição dele. Ou seja, ele não argumentou de fato para sustentar a sua posição. Ele já chegou aqui com essa opinião e quis mostrar que a coisa é assim mesmo, que a opinião dele é a verdade. Agora, o que está de errado aqui nesse meio do comentário? Primeiro, quando ele fala aqui a abstração socialista de prometer o melhor dos mundos possíveis. Onde que isso está na obra de Marx? Onde que Marx promete o melhor dos mundos possíveis? Essa expressão, o melhor dos mundos possíveis, é uma expressão que é muito cara a Leibniz. Né? O Leibniz que argumentou sobre o melhor dos mundos possíveis, que o mundo que nós temos hoje é o melhor dos mundos possíveis. Agora, dizer que Marx e Engels, que os comunistas prometem o melhor dos mundos possíveis, isso em momento algum. Uma sociedade comunista não é uma sociedade sem conflitos, não é uma sociedade sem problemas. É uma sociedade, é um tipo de sociedade que resolve alguma das contradições que o capitalismo não consegue resolver. A questão é basicamente essa. E quando ele fala aqui sobre abstração socialista e utopias sociais, né? A gente já fez um vídeo aqui no canal também falando sobre isso, né? Porque parece que o Marx ele esboçou um projeto de sociedade, né? Fala assim, a sociedade deve funcionar assim, 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 assado. Então agora nós temos que militar, nós temos que lutar para implementar essa sociedade. Qual livro que Marx faz isso? Qual que é a principal obra de Marx? A principal obra de Marx se chama O Capital. Por que ela não se chama O Socialismo? Porque se Marx fosse, né, esse utópico, como esse pessoal tenta ler nele, o Marx teria feito mais ou menos o que o Platão fez quando Platão escreveu a República. O que é a República? É o Platão falando o seguinte, olha, a melhor forma de se organizar a sociedade é assim. O Platão ele parte de um modelo tripartite da alma, ele divide a alma em 3 partes e fala, olha, assim como a alma ela é tripartite, o Estado também ele tem que ser dividido em 3 classes sociais, cada classe, né, é responsável por uma determinada função, vai fazer isso, aquilo e assado, e o Platão de fato ele tem ali todo um modelo de como uma sociedade deve ser. Isso sim é uma obra de filosofia política utópica. Agora, a gente tem também o Thomas More. O Thomas More ele escreveu a obra chamada A Utopia, que é uma ilha comunista, e ele descreve detalhes como que essa ilha deveria funcionar. A gente tem também o Tommaso de Campanella, que escreveu A Cidade do Sol, também um modelo, um projeto de sociedade utópica. A gente tem até o Francis Bacon, o pai da ciência moderna. Ele escreveu uma obra chamada Nova Atlântida, uma sociedade totalmente assim, baseada na ciência, na tecnologia, e também um tipo de sociedade ideal. Agora, e o Marx? Qual que é a obra em que o Marx faz isso? Que o Marx faz a mesma coisa que o Platão, que o Thomas More, que o Tommaso de Campanella, que o Francis Bacon. Qual que é a obra do Marx que fala de uma sociedade perfeita, de uma sociedade sem contradições? Ou seja, onde que o Marx esboça isso? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Marx não faz isso. O Marx ele tinha um senso de realismo muito grande que ele herdou do próprio Hegel. O que o Hegel fala sobre a filosofia? Que a filosofia é o seu próprio tempo aprendido no pensamento. E é por isso que o Lukács depois vai criticar o Hegel, falando, olha, o Hegel ele é dialético a história inteira, mas quando chega no presente, ele se torna um conservador. Aí a dialética cessa. Justamente por isso, porque o Hegel ele era extremamente assim, pé no chão, focado no presente. E o Marx ele herdou isso do próprio Hegel. Ele herdou, por isso que o Marx ele sempre se absteve de fazer projeções, de fazer traçar perspectivas em questões futuras. Ele apontava o próximo passo.
o passo que deveria resolver as contradições do presente. Agora, esboçar uma sociedade ideal, isso Marx jamais fez, isso nenhum comunista faz. Os comunistas, eles têm essa tarefa a fazer quando eles têm a tarefa prática de fato implementar o socialismo. Agora, isso já é uma questão dos marxistas, né? Porque o marxismo ele é muito mais amplo do que o próprio Marx. O marxismo é uma tradição que parte da obra de Marx, mas que amplia, né? E vai ter colorações, vai ter perspectivas diferentes dependendo do tempo e do lugar. Agora, isso já é uma questão dos marxistas dependendo dos países em que eles estão. Agora, falar que o Marx tem isso, a projeção de uma sociedade utópica, ideal, isso é simplesmente não compreender o que é marxismo. E falar que marxista vai matar milhões de vidas para alcançar as suas utopias sociais. Bom, primeiro que não tem essa utopia social toda, e segundo, milhões de vidas já são perdidas hoje no capitalismo, milhões de vidas passam fome, milhões de pessoas passam fome no mundo hoje. E a questão é, a gente tem um dilema, ou a gente faz uma revolução para acabar com esse estado de coisas, com esse mundo que não é bom, principalmente para os mais pobres, né? Ou então a gente simplesmente aceita as coisas como são, né? Agora, é interessante, porque o conservador, ele pensa o seguinte, ele parte do ponto de vista que o mundo, da forma como ele está, já está bom, né? Que você tentar uma saída revolucionária para você acabar com essas desigualdades como a gente tem hoje, para a gente dar uma vida mais digna para as pessoas mais pobres, né? Isso é uma coisa assim absurda, porque para eles o mundo do jeito que está bom. E nisso aí a gente discorda. Então, quando a gente fala muito sobre a questão, né, dos mais pobres, né, e às vezes o pessoal também não entende, né, por que a gente tem um Engels, por exemplo, que era muito rico, né, e mesmo assim era comunista, foi o fundador, né, do marxismo, é justamente porque a gente pensa na questão da coletividade, no social. A gente não pensa de maneira unicamente individualista na minha vida, né? Tipo, eu não quero o comunismo para melhorar a minha vida. Não, eu quero justamente para melhorar a vida dos milhões que sofrem sob o capitalismo. Essa que é a questão. E agora, uma revolução ela precisa ser violenta? Absolutamente, uma revolução não tem que ser violenta. Não são os comunistas no processo revolucionário que buscam o derramamento de sangue. A questão é a reação da burguesia, porque a burguesia ela vai reagir. É óbvio que ela vai reagir. Ela não vai querer, né, uma mudança na sociedade, a instauração de uma nova sociedade na qual ela não seja classe dominante, na qual ela tem que trabalhar como todo mundo, né, na qual ela tem uma vida como a de todo mundo. Então ela vai reagir. Agora, não são os comunistas que idealizam métodos violentos, né, de forma alguma. Se fosse possível uma revolução pacífica, então que seja, né? Se isso é possível, que seja então uma revolução violenta. Então, a Revolução Russa, por exemplo, né, nos primeiros dias da Revolução, não teve derramamento de sangue, né, foi uma revolução relativamente pacífica. A questão foi a guerra civil que veio depois. E aí o país, de fato, entrou numa situação de guerra civil, foi invadido por quase todas as fronteiras, né, um monte de potência estrangeira invadiu a Rússia naquele momento. Então não é a idealização que o comunista precisa de método violento. A questão não é essa. A questão é que o comunista não idealiza que uma tomada do poder vai ser um processo que não vá desencadear uma reação por parte da burguesia. Então a gente tem que ficar muito atento com esse tipo de comentário aqui, né, porque a gente viu, o cara parece que sabe do que está falando, né, menciona nominalismo. Quem vai conhecer nominalismo? Quem estuda filosofia medieval para saber o que é isso? Né? Mas aí o cara que está vendo o vídeo correndo lá, que está procurando uma interpretação, ele vai passar rapidão, vai baixar a tela lá e vai ver que falou de nominalismo aqui, esse cara deve saber do que está falando. Ele conseguiu traçar um diagnóstico da coisa aqui. E a gente viu que não tem absolutamente nada disso, é uma coisa altamente discutível e também uma frase que não cumpre função nenhuma na argumentação, né? E além disso a gente tem a questão, né, aí começa a misturar também mentiras em meio para dar sustentação às suas premissas, falar que matou milhões de vidas. Onde que aconteceu isso? Que matou milhões de vidas? Isso é uma questão altamente discutível também, né? Porque a gente tem várias fontes que vão mostrar que toda essa questão, essa narrativa de milhões de vidas, isso foi uma construção histórica da Guerra Fria, né? A questão não é bem assim que o comunismo matou milhões, essa equiparação que tentam fazer com o nazismo. E tem também a questão teórica de base, de não entender o fundamental do marxismo, né? De confundir o marxismo como uma filosofia política utópica, como fez Platão, Thomas More ou outros pensadores nessa tradição.
Então foi esse aí o nosso vídeo de hoje, respondendo alguns comentários. Mais uma vez lembrando, garanta já o seu exemplar de nosso primeiro livro, o link está na descrição deste vídeo, e faça também a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia. Você encontra o link também aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima.